Que final de jogo foi esse? Tenso, torcedor vascaíno. Foi sofrido, muito por culpa do treinador do Vasco, Fernando Diniz, que com sua teimosia foi deixar para fazer substituições logo após o Vasco tomar o segundo gol para a equipe do Sport, cara. Mas assim, graças a Deus, deu tudo certo, né? Ali no finalzinho, Lucas Freitas tirou uma bola em cima da linha. E a gente vai falar muito aqui desse jogo no nosso pós-jogo aqui do nosso canal. Muito prazer, meu nome é Elias, falo aqui do canal Elias Vascaíno. Sejam bem-vindos ao canal e já chega dando aquele likezão, fortalecendo o nosso trabalho. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos lá, torcedor vascaíno, vamos começar aqui falando de Sport Recife 2, Vasco da Gama 3. Esse foi o placar do jogo. E o Vasco conseguiu uma vitória importantíssima, até porque o Vasco entrou muito pressionado nessa rodada, né? Pelas vitórias dos times que estão lá embaixo na tabela do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Juventude venceu a equipe do Ceará. E no domingo, o Vitória venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Santos e Fluminense, o Santos empatou em 0-0 jogando na Vila. Esse foi o melhor resultado aí que o Vasco teve, né? Que com a vitória do Vasco para cima do Sport, o Vasco saiu da 18ª colocação, que o Vasco estava nesse exato momento, antes do jogo começar, e foi parar na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Ultrapassou a equipe do Juventude, do Vitória e do Santos. Vasco da Gama agora tem o mesmo número de vitórias do Santos, do Juventude, 6 vitórias aí, né? Tem um saldo de gols melhor, e também o Vasco tem, em relação ao Vitória, um jogo a menos aí, né? Então, o Vasco conseguindo aí algumas vantagens em relação a seus adversários, que briga direta ali para não cair no Campeonato Brasileiro, né? Sabemos que temos algumas peças no nosso elenco interessante, né? Alguns jogadores contratados que podem elevar o nível do time do Vasco, né? Mas até esse exato momento, alguns desses jogadores nem sequer estrearam ainda, como no caso do Robert Renan. E o Cuesta, que chegou ontem ao Rio de Janeiro, ainda tem que aprimorar muito a parte física para poder ser relacionado para as partidas aí, né, do Vasco. Agora o Vasco vai ter uma parada no caso aí, né, da data FIFA, para poder fazer muitos treinamentos, né? E enfim, torcedor, uma vitória importantíssima, o Vasco em 15º, e agora a gente vai falar aqui como foi o jogo, para você que não teve a oportunidade de assistir essa partida entre Sport e Vasco da Gama, jogo que aconteceu lá na Ilha do Retiro. O Vasco da Gama conseguiu sair na frente, né? Logo nos primeiros minutos, o Sport veio para cima do Vasco, né? Mas nenhum ataque promissor. O Vasco também não conseguiu nenhum ataque promissor logo ali nos primeiros 10 minutos de jogo. Teve só um chute com o Barros, né? O Vasco, a única oportunidade que o Vasco teve antes do primeiro gol, o chute de fora da área com o Barros ali, né? As duas equipes estudaram muito, né? Uma estudou a outra ali nos primeiros minutos. E o primeiro gol do Vasco da Gama nasceu ali, né, de uma jogada entre o Coutinho e, no caso ali, o Nuno Moreira, né? O Nuno Moreira fez o gol. Na verdade, o Coutinho tocou pro Puma, o Puma tocou pro Ryan, né? O Ryan estava
um pouco mais ali, né, no lado direito. O Puma estava meio que de frente pro gol ali do Gabriel, né, goleiro do Sport. E o Puma tocou pro Ryan, o Ryan devolveu pro Puma na lateral ali, né, na linha de fundo. O Puma tocou para dentro da área, né, para ver se alguém chegava escorando, e o Nuno Moreira, com oportunismo, conseguiu ali uma ótima finalização, né, dentro da área, e essa bola foi morrer nas redes do goleiro Gabriel do Sport. Um belo chute do Nuno Moreira, né, de primeira, um golaço para abrir o marcador, né, uma bela jogada entre Puma e Ryan, e depois Pumita de novo tocando para dentro da área, né, um passe ali que quem chegasse finalizando dificilmente iria perder, e o Nuno estava muito esperto na jogada, teve a oportunidade de fazer 1-0 para o Vasco da Gama. E logo depois do gol do Vasco, o Sport teve uma chance, né, na penalidade. Conseguiu aí, graças a uma jogada do seu ponta, fez uma jogada individual em cima do Lucas Freitas e acabou aí, ele mesmo, né, na minha opinião, esbarrando no Lucas Freitas, e o Klaus não quis saber, né, e marcou pênalti para o Sport. Na minha opinião, não foi pênalti. O jogador do Sport foi tentar fazer ali um drible da vaca em cima do Lucas Freitas e acabou ele mesmo tendo contato ali com o Lucas Freitas, né? Mas o Klaus falou que o Lucas Freitas deixou ali um calcanhar ali, né? E acabou dando pênalti. E assim, na cobrança do pênalti, Lucas Lima não desperdiçou, fez ali o gol para a equipe do Sport de Recife. E depois o Vasco da Gama teve ali, quase tomou uma virada, né, do Sport no primeiro tempo ali, né, uma jogada de velocidade ali, de transição. Só que o jogador do Sport acabou sendo fominha ali, tinha um buraco ali na frente da grande área ali do Vasco, né, tinha um buraco. O Matheus Carvalho, que tinha entrado no lugar do Jair, não conseguiu ali proteger aquele espaço. A sorte que esse jogador do Sport acabou tocando para um jogador da linha de fundo, e esse jogador tentou finalizar. Se ele procurasse ali, antes de tocar para esse jogador que estava na linha de fundo, tocasse para o Lucas Lima ali no meio, Lucas Lima ali poderia achar um passe lá do outro lado. No caso, o ataque tinha sido no lado esquerdo ali, né, do Vasco. E se ele toca no lado direito, ele poderia pegar ali todo mundo ali desprevenido na zaga do Vasco. Acabou que ele foi fominha e não conseguiu arrumar nada, né? Chutou ali, tentando, né? Tentou dar um chute, tirando ali do Léo Jardim. Se caso a zaga ele não desviasse, poderia ser um gol sim, mas ele tentou fazer o mais difícil. Talvez se ele tivesse tocado no Lucas Lima ali, Lucas Lima iria ou finalizar de um ângulo ali muito bom, né? Praticamente ali dentro da grande área do Vasco, ou o Lucas Lima ia tocar e abrir o jogo no lado direito ali. E logo depois desse ataque do Sport, o Vasco teve uma oportunidade com o Felipe Coutinho tocando para o Nuno Moreira, em uma jogada ali, né, que teve uma roubada de bola no Verratti, no meio de campo. Uma disputa ali com um jogador do Sport. O jogador do Sport caiu, tentou, mesmo caído, segurar a bola ali, né, tentar dar um passe, chamar a falta. Ele tentou fazer alguma coisa ali, acabou que ele foi desarmado pelo Verratti, pelo Coutinho. O Coutinho apenas carregou ali, em fração de segundos ele achou um passe para o Nuno Moreira, na linha de fundo ali, né, no lado esquerdo do ataque do Sport. O Nuno carregou para dentro da área, ameaçou cruzar. Os jogadores do Sport se jogaram na bola ali, né, teve um que se jogou dentro da pequena área, e o Nuno
esperou ali, né, para fazer a melhor jogada, conseguiu ter uma visão de jogo, uma visão de jogo, né? Viu que o Coutinho estava vindo ali de trás e ele achou um passe muito lindo, né? Apenas devolveu ali pro Coutinho fazer o dele no contrapé do goleiro Gabriel do Sport. E nessa altura o Vasco 2-1 e o Sport teve até mais um ataque ali, né, no final do primeiro tempo, uma jogada trabalhada. O jogador do Sport deu um toquinho ali para trás ali, não sei quem finalizou, deu uma finalização ali que passou um pouco perto do goleiro Léo Jardim, mas foi para fora. E logo depois disso o juiz terminou, né? Primeiro tempo, Vasco ganhando de 2-1 da equipe do Sport. No segundo tempo, o Vasco da Gama, na primeira bola parada, né, de escanteio, o Vasco cruzou, o jogador do Vasco, não, o Felipe Coutinho, cruzou, e essa bola acabou sobrando para o Lucas Freitas no segundo pau ali, né, já quase saindo da pequena área. E o Lucas Freitas tentou fazer uma jogada individual ali, deu um chapéuzinho, né, no jogador do Sport, e esse jogador do Sport acabou segurando o Lucas Freitas, agarrou dentro da área, pênalti. Um pênalti muito bem marcado, né, porque esse jogador do Sport foi muito burro, segurou ali o jogador do Vasco, puxou, né, não deixou o cara completar o chapéuzinho dentro da área. No caso, se ele talvez deixasse o Lucas Freitas fazer, né, essa possível jogada individual, tinha mais um jogador do Sport à frente, só que ele foi cabaço e acabou puxando aí o Lucas Freitas, pênalti pro Vasco. Verratti foi para cobrança, bateu rasteiro no canto do goleiro, até conseguiu adivinhar o canto, quase fez uma defesa, né? Só que a bola passou por debaixo do goleiro e acabou entrando, né? Que o Verratti bateu com muita força, o goleiro não conseguiu desviar para tirar o que foi o terceiro gol do Vasco no jogo. E logo depois disso, depois do gol do Vasco, aí o Sport começou, né, a sair ali na base do abafa. O Vasco fez o gol ali nos 3 minutos do segundo tempo. O Sport tentou atacar de qualquer jeito, né? O Vasco não conseguiu encaixar nenhum contra-ataque, né? Os jogadores do Vasco ali passam de 10, 15 minutos. É nítido que a maioria deles ali, né, principalmente jogadores do ataque e do meio de campo, começam a cansar, né? Nuno Moreira, o Verratti, Coutinho, esses três aí, passou de 15, 20 minutos aí do segundo tempo, né? Quer dizer, eles começam a cansar. E o Diniz não teve uma leitura correta na substituição. O Diniz deveria ter tirado o Felipe Coutinho, ter tirado o Verratti e ter tirado o Nuno Moreira e botar, né, Carlos Andrés Gomes para jogar, o David, e talvez ali botar uma estrela, né, para jogar ali no meio de campo, no lugar do Coutinho. Carlos Andrés Gomes poderia até ter entrado também no lugar do Ryan, que o Ryan não estava legal, né? Acabou oscilando nessa partida. Senti que o Ryan estava muito cansado. E o Diniz deixou aí para fazer substituições já depois de ter tomado o segundo gol da equipe do Sport numa bola parada. O jogador do Sport acabou fazendo ali um gol, né? Uma cobrança de escanteio, fez um belo gol, entrando, cabeceando ali, né? Uma falha do Hugo Moura, dos jogadores ali do primeiro pau, né? E, enfim, o Diniz viu que tinha tomado o gol, viu que o negócio ia ficar feio, viu que iria dar merda. Aí o que ele fez? Ele foi e fez as substituições, mas de forma equivocada. Botou o David, se eu não me engano, no lugar do Nuno, e depois aí tirou, acho que ele tirou o Coutinho, acho que já no final do jogo, botou o David, acho que foi isso mesmo. Ele não botou o Carlos Andrés Gomes,
o Diniz acabou ali fazendo uma porção de substituições erradas ali, né? E enfim, cara, teve uma bola ali, né? Uma jogada individual do jogador do Sport ali no lado esquerdo do ataque do Vasco. Esse jogador conseguiu fazer uma jogada individual e deu um cruzamento ali. E eu não sei qual jogador do Sport cabeceou, só que ele cabeceou muito bem no cantinho. O Lucas Freitas estava bem posicionado dentro ali da pequena área, conseguiu tirar com os pés ali, né? Lucas Freitas aí salvou o Vasco da Gama de ter tomado o empate do Sport Recife. E depois o Diniz veio com o Lucas Oliveira, botou 3 zagueiros, acabou ali se enrolando todo. Não teve aí uma leitura correta ali na hora das substituições. Na minha opinião aí, o Diniz acabou aí fazendo muita merda, principalmente no segundo tempo, fazendo substituições equivocadas, né? Não botou o Carlos Andrés Gomes para jogar, né? O jogo ali tinha se desenhado para contra-ataque, né? Para uma transição rápida, e ele acabou fazendo ali tudo ao contrário, né? Botou atacante no lugar de meia, depois botou, acho que se eu não me engano, meia, botou o zagueiro no lugar de meia, fez uma enrolada toda ali, cara, achando que iria dar certo, né? Se desse certo ele ia ter os méritos dele, mas acabou aí chamando a equipe do Sport para cima, né? O Sport teve ainda outras oportunidades ali de fazer o gol, né? Mas a cabeçada ali que o Lucas Freitas tirou em cima da linha foi a melhor oportunidade do Sport, já aos 37 do segundo tempo. Depois disso, graças a Deus, aí o Vasco conseguiu segurar o resultado, né? Mais uma atuação aí desastrosa do técnico do Vasco, né? Na minha opinião, ele não foi bem nessa partida. Ele poderia muito bem ter botado o Carlos Andrés Gomes no lugar do Ryan ou do Nuno, ter botado ali o Estrela no lugar do Felipe Coutinho e ter botado o David, né, no lugar do Verratti. Essa seria aí as substituições corretas ali pro Diniz fazer, né? E enfim, cara, perdemos o Jair aí, né, no primeiro tempo. Teve uma entorse no joelho. No joelho, acho que foi no joelho mesmo, essa informação aí que saiu. E o Jair é desfalque aí, né, para a próxima partida do Vasco. Agora tem a data FIFA aí, né? O Vasco vai ficar cerca de 9 dias aí, né, sem jogar. Aproveitar esse tempo para conseguir aí aprimorar a parte física dos jogadores do Vasco. E tinha até esquecido, né? O Matheus França entrou ali no finalzinho. Ele teve até uma oportunidade ali de fazer um gol numa jogada ali com o Ryan. Só que o Matheus França entrou muito fora de forma, né? E esses jogadores aí têm que aproveitar esse período aí, né, de treinamento da data FIFA para aprimorar a forma física. E além dele, né, Robert Renan, que não teve oportunidade de entrar aí na partida, né? O Robert Renan acabou aí sendo relacionado, mas não foi pro jogo. Aí também tem que ser perguntado aí pro técnico, né? Porque não botou o Robert Renan para jogar, né? Então tem que aproveitar essa data FIFA aí para fazer aí o que tem que ser feito, né? Aprimorar a parte física de todo mundo aí, de todos os atletas, principalmente aí dos que foram contratados, né? O Cuesta, Robert Renan, que já estão aí alguns jogos, né? Alguns jogos não, há mais de um mês aí praticamente sem jogar, né? Tanto o Cuesta quanto o Robert Renan. O Matheus França, o próprio Diniz falou que ele vinha de lesão, né? E também já tinha aí um bom tempo que não jogava, né? Então tem que aproveitar esse tempo para aprimorar a parte física dos reforços aí, né? E também dar aí
uma melhorada aí na parte física desses jogadores do Vasco aí, porque o negócio não tá legal aí no time do Vasco, cansa muito rápido, principalmente aí no segundo tempo, né, cara? Primeiro tempo o time geralmente voa, no segundo tempo o time consegue jogar ali no máximo ali até os 20 do segundo tempo, depois cai muito de rendimento aí na parte física, começa a gritar, e quando a parte física não consegue ali sobrepor, né, fica difícil, até porque tem muitos jogadores aí que nem técnica suficiente tem, né, para estar vestindo ali a camisa do Vasco para ser titular, né? Alguns jogadores, né? Outros têm muita técnica e não tem a parte física. Vamos dar um exemplo aqui, o Coutinho é um cara aí que tem muita técnica, mas é um cara que chega no segundo tempo ali, morre fisicamente. O Nuno também tem uma parte física muito boa. Uma parte física não, tem uma técnica muito boa, mas uma parte física ali um pouco limitada, né? E assim, cara, tem que melhorar muito essa parte física desses jogadores do Vasco, e os contratados aí tem que adquirir a sua melhor forma física para poder ajudar aí, né, o mais rápido possível o Vasco nesses jogos aí que virão, né, após a data FIFA. E valeu pelos 3 pontos, torcedor. Só isso que eu tenho a te dizer. Não gostei do desempenho do time, principalmente no segundo tempo ali, né, após ter tomado o gol. Mas, como eu já expliquei, né, a parte física aí dos jogadores do Vasco fala mais alto, né? O time morre a partir dos 20 minutos ali, 15, 20 minutos do segundo tempo, então tem que melhorar. E o técnico Fernando Diniz também tem que parar aí de querer ficar inventando, ficar improvisando e fazer as substituições certas aí, né? Porque essa partida que o Vasco fez aí não foi legal. E fica de lição aí para melhorar o que tem que melhorar aí, né? Parar de ficar inventando, melhorar a parte física, aproveitar também os reforços aí, né? E também continuar implementando o seu estilo de jogo, né? Procurar um melhor entrosamento da equipe e melhorar a parte física, né, de todos os atletas aí, para depois dessa data FIFA o Vasco enfim conseguir aí ter melhores exibições, né, o time conseguir performar com a qualidade melhor, né, o time ter ali um futebol mais vistoso, né, porque esses últimos jogos aí, né, contra o Botafogo o time até jogou muito bem, mas contra o Corinthians a equipe foi muito abaixo, contra o Juventude, e hoje contra o Sport, né, venceu, mas não convenceu, e fica de lição aí. Acorda, Diniz. Tamo junto, torcedor. Muito obrigado aí por ter assistido o vídeo até o final. Não esquece de deixar aquele likezão aí, se inscreve se você não é inscrito. Tamo junto, fiquem com Deus, saudação vascaína.